Bom, boa noite, professor, tudo bom? Eu sou o Rodrigo Gomes Gonçalves e eu faço dupla com o Luiz Felipe Moreira. Então, o que é o nosso projeto é? O nosso projeto é uma loja de venda de camisas, onde nós vendemos dois tipos de camisa na nossa loja. Nós vendemos loja de camisas de basquete e camisas de futebol. E dentro das nossas vendas de camisas, nós temos dois tipos de descontos que são aplicados aos nossos produtos. Então, a gente tem desconto promocional, desconto VIP. Ah, e temos também o desconto normal. Então, são três tipos de desconto para dois tipos de produto aos quais nós vendemos. Então, dentro do sistema da nossa loja, então, o que a gente precisa? A gente precisa de uma loja que venda tipos de camisa com tipos de desconto. Pensando nisso, nós optamos na escolha de três padrões de design patterns, que são Singleton, Factory Method e o Strategy. O Singleton, a gente, quando estava construindo o projeto, nós pensamos que a gente precisa de uma única instância da nossa loja e que dentro dela não ocorra a criação de outras lojas. Então, a nossa loja, a classe loja, ela é o nosso padrão Singleton, onde a gente vai criar apenas uma loja na hora de for instanciar ela. Dentro dos descontos, nós utilizamos o padrão Strategy, porque aí fica mais fácil da gente alterar a lógica dos descontos sem mexer no resto do sistema. E aí, dentro das nossas camisas, a gente optou pelo padrão Factory. Por que o padrão Factory? Porque ao invés do nosso código decidir qual classe ele vai instanciar ou qual objeto ele vai instanciar, com o Factory ele já facilita isso para a gente. Então, ele facilita tanto na reutilização do nosso código quanto na expansão. Assim, caso seja criado um novo tipo de camisa futuramente, não vai ter nenhum tipo de problema. Falarei da classe camisa, que no caso é uma classe abstrata, que ela define basicamente tudo que vai ser seguido pelas outras classes e é os atributos descrição e preço, que é obrigatório em todas as outras classes. A gente está usando encapsulamento aqui, onde os atributos eles são protegidos pelos os métodos de acesso, né, o get descrição e o get preço. E todas as camisas elas herdam essas características básicas de descrição e de preço, tá? E aí a gente tem as classes concretas, né? Camisa basquete Java e camisa futebol Java. Nelas, elas têm uma herança de camiseta e cada uma delas é uma especialização da classe camiseta, tá? E cada uma delas define seus valores específicos. Não pode ver. E a gente está aplicando polimorfismo aqui também, porque cada classe ela define seus valores específicos. Tá? E aí a gente vai para o coração de tudo isso, que é camiseta factory, aqui a gente utilizou o design pattern factor method, que a gente basicamente centralizou todo o código de criação de camisetas aqui em um único lugar. Fica muito mais fácil, de adicionar novas camisetas, é só criar mais uma classe e adicionar aqui. E a manutenção do código também fica extremamente facilitada. Então, bom, professor, seguindo a lógica do nosso projeto, eu vou falar um pouquinho dos descontos e o padrão utilizado que a gente escolheu aqui foi o Strategy. A gente escolheu o Strategy porque ele pode utilizar as estratégias diferentes, né, de desconto que o nosso projeto vai fazer e cada cliente ele pode utilizar e pode escolher a diferente forma para calcular o preço final. E aí, assim, a gente não precisa necessariamente alterar a lógica sem mudar o restante do sistema. Então, dentro do desconto, a gente tem dois tipos de desconto, que é o VIP e o promocional. O promocional, ele aplica ao desconto de 30%, né, de acordo com o valor que foi comentado aqui dentro das camisas, e o VIP, ele possui um desconto de 15%, um desconto mais baratinho assim por se dizer. E dentro do padrão Strategy, a gente utiliza ele como interface justamente para aplicar o desconto que a gente estabeleceu dentro do objeto da camisa. E aí, no desconto normal, eu só fiz uma classe simples implementando do desconto Strategy, justamente para ele retornar o preço sem desconto. Então, primeiro ele vai subscrever a classe do aplicar desconto, e aí no retorno dessa classe a gente vai só retornar a nossa camisa com o valor normal. Não vai aplicar nenhum desconto, ele só está implementando aqui o comportamento.
Bom, professor, então, como a gente já falou, como eu já tinha falado sobre os descontos, né, como que funciona o padrão de desconto na nossa loja, a gente optou por escolher o padrão Singleton. Vou tirar aqui o padrão Singleton para fazer a nossa loja, porque aí a gente garante que tenha apenas uma única instância da nossa loja. Então, o que é a nossa classe loja? Ela é como se fosse o centro do sistema, a gente pode falar que ela é a nossa loja principal, assim. Ela que vai ser responsável por adicionar as camisas na nossa loja e depois exibir elas. Nesse método get instância, ele garante que, caso exista uma loja já, ele não cria outra, e se caso não existir, ele cria uma nova. Então, ele não permite a criação de duas lojas, por exemplo. Ele só cria uma, e se ele não tiver nenhuma, aí ele faz a criação de uma. Se ele tiver uma, ele não cria nenhuma. E aí aqui pelo Arraylist a gente só faz a busca dinâmica das camisas, faz a listagem aqui embaixo com o for each, né? A gente adiciona tanto o preço quanto a descrição do produto. E aqui no método adicionar camisa a gente só faz a adição das novas camisas dentro da nossa loja. Bom, isso aqui é a nossa loja. A gente conseguiu aplicar o método singleton de uma loja só. A gente criou as camisetas com o Factory. A gente adicionou as camisetas, a gente listou as camisetas, aplicamos os descontos de 15% e 30%, tanto do cliente VIP, tanto promocional, e a gente aplicou isso lá no valor final. Então, utilizamos com sucesso o singleton, o factor e o strategy, como você pode ver no resultado final.